Salut! Hoje nós vamos falar sobre os números, as datas e as horas em francês. Esse conteúdo também fazia parte das turmas francês iniciante que eu ofereço no início dos semestres, mas eu decidi tirar e colocar aqui no YouTube para todo mundo. Esse é um conteúdo básico, né? E muito importante porque o tempo inteiro a gente está usando números, por exemplo. Então tá, vamos lá. Les nombres, les dates e les heures. Em francês a gente tem também les numéros, tá? Mas aqui a gente está falando de nombre, porque a gente está falando de sequência numérica. Numéro não necessariamente são sequências numéricas, por exemplo, le numéro de la maison, o número da casa. A gente não está falando exatamente da sequência de números, mas é o número que identifica a casa. Por exemplo, le numéro de telefone, é o número que identifica o telefone. Aqui não, a gente está falando do valor dos números mesmo, o valor numérico deles. Vamos ver aqui esse pequeno diálogo. Deux amis au café. Il est quelle heure? Il est 18h30. Nous sommes quel jour? Nous sommes le 12 janvier 2020. Quel jour de la semaine? C'est mardi. Combien ça coûte? Le café? 2 euros. Então, aqui a gente tem uma sequência de perguntas e respostas, onde a gente vai utilizar os números. Primeira pergunta ali, il est quelle heure? Significa que horas são. Esse il ali é impessoal, né? Não é o pronome do sujeito ele. Il est quelle heure? Il est 18h30. Nous sommes quel jour? Nous sommes quel jour é o jeito de perguntar a data, né? Nós estamos em qual dia? Nous sommes le 12 janvier 2020. Quel jour de la semaine? Qual dia da semana? C'est mardi. Combien ça coûte? Quanto custa? Le café? 2 euros. Então, nós tivemos quantas horas, qual dia da semana, qual é a data, qual dia da semana e quanto custa. Então, vamos começar vendo aqui alguns números. Eu vou falar na sequência. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Alguns são parecidos com o português, outros nem tanto. Aqui eu gostaria de chamar a atenção para o 16, que é o mais diferente em relação ao português. 16. Tá? E o resto já se parece com o português. 17, 18, 19, 20. Agora, continuando aí. 20, aqui está o 0, mas faltou o 2. 20, 21, 22, 23, 24, por aí vai. Como em português, a gente só faz a composição, né, da dezena com a unidade. 30, 31, 32, 33, 34, por aí vai. 40, 41, 42, 43, 44, por aí vai. Vou falar agora só as dezenas. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, até chegar no 100. Primeira coisa, aqui, né, 70. O francês da França não tem 70, o nome 70. O francês da Bélgica tem, que é 60, 70. Eles vão ter tanto 70, quanto 80, quanto 90. No francês da França e do Canadá, não. Então, aqui a gente tem que fazer algumas contas. O 70 é 70, 60 mais 10. O 80 é 80, 4 20. E o 90 é 90. Por que isso acontece? Porque antigamente as pessoas faziam contas em blocos de 10 e 20. Era mais fácil porque, né, grande parte da população era analfabeta. E com o tempo as dezenas foram tendo seus nomes próprios, mas os 70,
o 80 e o 90 permaneceram desse jeito. Aí, um outro detalhe importante é que os números que têm 1, 21, 31, 41, 51, 61, eles vão precisar do E. Aqui, tá? 21, 31, 41, 51, 61. O 71, aqui ele vai usar o 11 e vai precisar do E também. 71. No 81 e no 91 já não precisa do E. 81, 91. E a partir daí, os números são diretos, ó. 22, 23, 24, 25, tudo direto, não precisa do E. Outro detalhe é que as dezenas acabam com T. 30, 40, 50, 60. Mas quando você estiver falando essas dezenas com outros números, fica mais fácil você suprimir essa última sílaba para ficar mais fácil de falar. Por exemplo, aqui, ó. 32. Se você falar direto, ó, 32. Mais fácil. 42. 33. 44. 55. 66. Tá? Fica mais fácil de falar. Mais direto, mais fluido. O francês preza muito por fluidez, tá? Todas as dezenas que serem compostas, e aqui, ó, 70, é a partir do 10 que a gente vai continuar a contagem. Então, o 71 é 71, 72, 73, 74, tá? Até chegar no 79. E aí a gente muda para o 80. E aí no 80 a gente volta a contagem do 1. 81, 82 e vai até o 89. Chegando no 89, a gente volta para o 90. A gente continua a contagem a partir do 9. 90, 91, 92. Ou seja, a contagem aqui do 80 e do 90, elas só continuam. A gente para aqui do 1, 2, chega no 10 e no 10 a gente continua. Então, nessas duas dezenas aqui, ó, é uma contagem contínua, passando da primeira dezena até a segunda. Tá? Do 80 até o 99 é a mesma coisa. A gente começa com 1 e vai até a contagem do 19. Parece muito estranho no início, eu sei, mas com o tempo a gente acaba gravando, né? A gente para de ficar pensando 4, 22, e aí a gente já reconhece o som 82 como 82, tá? Aqui a gente tem o 100, e o 100 também a gente faz a contagem composta. 200 é 200, 300, 300, por aí vai. O 1000, mesma coisa, 1000, 1000, 2000, 2000, 3000, 3000, 20.000, 20.000. Como que a gente pergunta as horas? Lá no texto, naquele primeiro diálogo é Il est quelle heure? E a resposta foi Il est 18h30. Mas também a gente pode perguntar Vous avez l'heure? Você tem as horas? Il est 18h30. Resposta direta, 18h30. A gente tem também números específicos para as frações da hora. Por exemplo, aqui a hora cheia, 18h. 18h15, 18h15, que é um quarto de hora. 18h30 ou 18h30. 18h45, 18h moins le quart. Né? 19h menos um quarto de hora. A gente faz a conta para trás. Como 10 para as 4, né? Aqui no caso, 15 para as 19 horas. Então, essas são as frações de horas. L'écart, demi e moins l'écart. Meio-dia é midi. Il est midi. Meia-noite, minuit. Il est minuit. De 0 à midi du matin, c'est le matin. De midi à 18h, c'est l'après-midi.
de 18h à minuit, c'est le soir. Então, essas são as etapas do dia. Matin, l'après-midi et le soir. Ok? La nuit, quando a gente fala de la nuit, a gente está falando mais da noite, no sentido de madrugada, tá? La date. Lá no diálogo, a pergunta foi, nous sommes quel jour? E aí, nous sommes le 12 janvier 2020. Quel jour de la semaine? C'est mardi. Ou on est lundi, também é uma outra forma. On est lundi, quer dizer, estamos na segunda-feira. Os dias da semana, então, são mardi, segunda-feira. Perdão. Lundi, segunda-feira. Mardi, terça-feira. Mercredi, quarta-feira. Jeudi, quinta-feira. Vendredi, sexta-feira. E aí, o final de semana, samedi e dimanche. Em francês, a gente usa a palavra weekend para final de semana, tá? Le week-end. E os meses são janvier, février, mars, avril. Mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembro, dezembro, né? Que os últimos 4 já são mais parecidos com o que a gente está acostumado. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août. Isso aqui é août, tá? Bem forte. Então, quando alguém pergunta o dia, você pode falar c'est mardi. Você não precisa falar c'est le mardi. Tá? E para a data, a gente fala le 12, le o número, e aí tudo junto. 12 janvier 2020. Não tem um D entre eles. 12 de janvier de 2020. Não. Tudo direto. Le 12 janvier 2020. Agora eu quero saber de vocês. Quelle est la date aujourd'hui? Quelle est la date aujourd'hui? Por exemplo, para mim, c'est le 6 février 2021. 2021. Quelle est votre date de naissance? E combien coûte un croissant? Ça coûte 2 euros, por exemplo. Eu falei mais detalhadamente sobre números, horas e datas também lá no podcast, no episódio 2, 3, 4 e 5. O 3, o 4 e o 5 são a contagem dos números, se não me engano, tá? Eu sei que um deles é a contagem direta, de 1 a 100. Então, bom para vocês continuarem treinando aí os números, porque a princípio eles não são muito fáceis mesmo não. Mas é treino, né? Como tudo na vida. Então, a gente se vê no próximo episódio. Espero que vocês tenham gostado. À la prochaine!